Bom, e em discurso de posse, o presidente disse que irá revogar o acesso às armas e munições, que foi facilitado durante o governo de Jair Bolsonaro. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Bom, Sávia, fazendo contato com Sávia em Brasília, Sávia Barreto, direto da capital federal, correspondente da Cidade Verde. Essa, Sávia, talvez seja essa revogação ao lado da revogação do teto de gastos e até, de algum modo, a quebra do sigilo lá imposto por Jair Bolsonaro a alguns assuntos referentes à presidência, sejam as 3 primeiras marcas dessa gestão do presidente Lula que se inicia ontem? É isso, Joelson, essa leitura que você fez é a leitura que se faz aqui em Brasília também. Eu diria que nas medidas do presidente Lula, porque o Diário Oficial está repleto delas e a gente está dissecando, traduzindo para o nosso telespectador, tem a parte simbólica, eu diria, e começando a respeito do controle de armas, ou seja, revertendo a flexibilização que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a respeito desse tema, era uma bandeira dele. Então, quando o presidente Lula reverte, ele também está sinalizando para a sua base e sinalizando para aquilo que ele defendeu durante toda a campanha. Então tem toda uma coerência entre aquilo que foi falado na campanha. A gente sabe que nem sempre há essa coerência, campanha, administração é uma outra história, um outro capítulo, mas aquilo que pode ser feito sem o Congresso, que pode ser feito através de decreto, por uma via única do presidente da República, de fato, Lula fez. E a gente também observa a parte da sinalização das políticas do meio ambiente, porque é uma forma do Brasil poder se reposicionar perante a opinião pública. Olha, ao vivo é assim, caiu aqui o fone, mas a gente continua falando. E, por outra via, tem a questão econômica, né? Tanto a desoneração, prorrogação da desoneração dos combustíveis, havia ali uma queda de braço do Haddad com a parte política do governo, é algo que futuramente vai ter que ser discutido, porque tem um impacto nas contas públicas. Então, acho que seriam esses os 3 principais eixos. E as próximas agendas tem aí uma reforma tributária que tem que ser discutida, é algo que passa pelo Congresso, é mais demorado, mas a posse ela foi muito simbólica, cheia de rituais. E esses primeiros atos também foram muito simbólicos. Elivaldo, a Sávia fez questão de falar sobre questões ambientais. Se você trouxe aqui a informação de que o representante, o chefe de Estado da Alemanha já tratou ontem mesmo de garantir, estamos de volta numa parceria com o Brasil para questões do meio ambiente. Já que o governo vai recriar o Conselho da Amazônia, o Fundo Amazônia, então a comunidade europeia já está se reaproximando do país nessa estratégia de, inclusive, liberar recursos, financiamento a ações que possam fomentar políticas de sustentabilidade na área ambiental, sobretudo na floresta amazônica. Agora, Joelson, sobre essas medidas adotadas, a Sávia citou muito bem aí o caso do decreto das armas. Agora, há também de revogação também, outro ponto importante que foram as privatizações. Haviam processos de privatizações já, não diria assim avançado demais, mas já estava em fase de consulta do Tribunal de Contas da União envolvendo a Petrobras e os Correios e a EBC, então, que é a Empresa Brasileira de Comunicações. Agora, essas empresas, de pronto, o presidente já assustou, não vai privatizar nenhuma, vai cancelar essas privatizações. Agora, há também atos do governo atual, do governo do presidente Lula, que significa continuidade do governo anterior, do governo do ex-presidente Bolsonaro. Eu cito aqui duas fases importantes, duas áreas importantíssimas. A social, porque a medida provisória que dava sustentação ao programa Bolsa Família terminou no dia 31 de dezembro. Então, para prosseguir o programa que agora volta a ser chamado
chamado de Bolsa Família, o presidente teve que editar uma nova medida provisória, que agora tem o lastro da PEC da transição, que permite os recursos extras para bancar o novo programa de transferência de renda. Então, foi prorrogado porque uma nova portaria, uma nova medida provisória foi editada já ontem mesmo, num dos primeiros atos do presidente. Então, aí foi uma medida importante. E a outra, a Sávia fez referência aí, que foi a desoneração, mantida por 60 dias, a desoneração dos combustíveis. Ou seja, essa política da paridade, do fim da política da paridade, como defende o futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que é senador pelo PT do Rio Grande do Norte e que foi indicado pelo presidente para assumir a estatal. Então, ela não vai ser implantada assim, essa mudança da política de preços da noite para o dia. Isso é um processo que dura. E essa política, embora contestada pelo PT, contestada por aliados próximos do presidente Lula, mas a área econômica teve que manter essa política da desoneração, ou seja, os impostos mais baixos, para tentar impedir uma escalada de preços dos combustíveis.